Fala nação, tudo beleza? Antes de começar o vídeo, queria só pedir a vocês que curtem o nosso conteúdo, que façam algo bem importante que vai nos ajudar muito, que seria se inscrever em nosso canal, ativar o sino para não perder nenhuma novidade, deixarem um like para o YouTube entender que vocês curtiram o vídeo e querem continuar recebendo conteúdo como esse, e por fim, que vocês comentem também o que vocês acharam. Isso vai contribuir bastante para o crescimento do nosso canal e para a gente continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Feito isso, vamos para... Mas falávamos então de Abel Ferreira e Jorge Jesus. Jorge Jesus deu declarações durante uma apresentação, uma palestra, que repercutem muito aqui. Ele falava sobre o fato de ter, por exemplo, ensinado os jogadores aqui do futebol brasileiro a jogar sem a bola. É evidente que, em linhas gerais, se você levar o pé da letra, parece absurdo. Pô, nenhum jogador brasileiro sabe jogar sem a bola, mas de fato os jogadores brasileiros não jogam sem a bola, na média, como, não digo nem os europeus, alguns vizinhos aqui da América do Sul. O jogador brasileiro gosta da bola no pé. E os técnicos daqui, muitas vezes, não todos, evidentemente, eles não têm a capacidade de fazê-los trabalhar sem a bola como deveriam. Quer um exemplo disso? Qual era a discussão no Flamengo antes da chegada do Jorge Jesus? Pode jogar com um volante só? E na época a gente falava, poxa, o Casemiro é o único volante do Real Madrid, né? O Liverpool não tem um volante propriamente dito. O Guardiola joga com o Fernandinho de volante, às vezes nenhum volante. Os jogadores todos são meio-campistas. Como diz o mestre Tostão, jogadores que desarmam e jogam, meio-campistas, não especificamente volantes. E aqui no Brasil, muita gente achando que não, tem que ter sempre o cão de guarda da defesa, o homem que cobre os laterais, o cara que rouba a bola, que corre para os outros descansarem. Gente, esses conceitos estão ultrapassados há muito tempo. Há muito tempo. E o Arão, por exemplo, era visto como o segundo homem de meio campo, foi transformado em volante. Entre o Arão e o Coelar, no final, o Jesus preferiu o Arão. Por que ele preferiu o Arão? Porque o William Arão tem passe mais qualificado e chega melhor na área adversária. O Coelar é um volante que rouba a bola, entrega, rouba a bola e entrega. Tem pouca chegada no ataque, não é um cara de lançamentos longos, viradas de jogo. Ele é um cara que se antecipa bem, desarma, ele é um jogador muito dinâmico, rápido. Mas o Arão tem mais virtudes, que talvez nós nem percebêssemos, eu diria que nós não percebíamos, porque elas não estavam expostas. Elas ficaram mais visíveis quando Jorge Jesus chegou ao Flamengo, e até naquele famoso grito que virou meme, tá mal o Arão, começou a mudar o comportamento do jogador, que teve muitos méritos, porque o Arão entendeu a necessidade de se adaptar a um outro tipo de futebol, a jogar de uma outra forma e evoluiu muito. Hoje segue como jogador, o único remanescente daquele time lá de 2016, que é titular do Flamengo, apesar de todas as contratações que foram feitas, inclusive de vários jogadores que vieram da Europa. Então esse acho que é um exemplo muito claro. E o outro exemplo que a gente pode citar, na final da Libertadores, em 2019, como surge a jogada do primeiro gol? É uma bola roubada do Lucas Prato, no campo de defesa do Flamengo, por Arrascaeta e Diego. Os dois fazem a pressão, o Uruguai fica com a bola e inicia a jogada que de Bruno Henrique vai para Arrascaeta novamente, dali para o Gabigol empatar. No jogo em Porto Alegre, contra o Internacional, quando o Flamengo garantiu a sua presença na semifinal da Libertadores, venceu no Rio 2-0, lá empatou 1-1, perdia por 1-0, quem roubou a bola no campo de defesa, acionando o Bruno Henrique, daí para o Gabigol, até no famoso gol, o Gabigol está pedindo, como narrou o Galvão Bueno na ocasião, também foi o Arrascaeta. Se nós voltarmos um pouquinho no tempo e lembrarmos que antes da chegada de Jorge Jesus, quando o técnico era Abel Braga, e uma vez ele perguntado pelo jornalista Vene Casagrande sobre a possibilidade de atuar com um volante, ele disse que não gostava de time de índio, muita gente concordou, na imprensa inclusive, não, um volante não dá. Na coletiva de imprensa que você pensa em misturar, existe a chance de você tirar o Arão do time para botar o Arrascaeta e jogar junto com o Diego? Existe essa chance de você misturar e deixar só o Cuejá de volante? Não, eu não gosto de time de índio não, cara. Negócio de índio que só ataca é meio complicado. Isso é bom quando você está numa situação inferiorizada, mas você não pode entrar em campo num jogo com desequilíbrio. Bem, a gente viu que não era nada disso. Nada disso. E o tempo passou, e com o Rogério Ceni, por exemplo, o Diego jogou de volante, e com o Diego jogando ali mais recuado, o Flamengo foi campeão brasileiro. Apesar de todas as críticas do ex-técnico do Flamengo, que agora voltou ao São Paulo. Será que o Jorge Jesus não ensinou algumas coisas aqui no Brasil, não? E essa de jogar sem a bola é justamente o que eu falei do Arrascaeta, que era visto como um jogador para ter a bola nos pés apenas, e ele joga sem a bola. Ele marca, ele cerca, ele recupera a bola.
Ele trabalha sem ela. É óbvio que técnicos brasileiros também podem até fazer com que seus atletas joguem assim. Mas alguns conceitos não eram tão, digamos, desenvolvidos. E não é porque o português, o Jorge Jesus, sabe mais do que todo mundo aqui, não. É porque realmente ele vem de um futebol mais competitivo e é um técnico melhor do que os caras aqui no Brasil. E quando ele fala isso e mexe com o ego de muita gente, e os defensores incondicionais dos técnicos brasileiros ficam zangados, é um festival de gente passando recibo, que é constrangedor até. Na realidade, o Jorge Jesus exagera um pouquinho, sim. Ele tem um ego muito grande, mas ele, de fato, deixou um legado aqui no Brasil. Não reconhecer isso é abraçar a mediocridade, para dizer o mínimo, talvez até menos do que a mediocridade. É seguir abraçado com técnicos do 7-1, técnicos que foram demitidos depois de derrotas para Jorge Jesus, que perdeu menos jogos do que ganhou troféus aqui na passagem dele pelo futebol brasileiro. E depois de algum tempo, as pessoas parecem que fazem esforço para esquecer que, de fato, ele mostrou o quão atrasados nós estávamos e ainda estamos com relação ao futebol praticado nos centros mais desenvolvidos. Jorge Jesus até hoje está nos dando lições. E, ao mesmo tempo, alguns desses personagens têm uma tolerância tremenda com o Abel Ferreira, que não faz um bom trabalho. Ele pode até ganhar a Libertadores, é um jogo só, o mata-mata, avançou sem derrotar o Atlético, foi avançando, chegou agora na final, uma partida contra o Flamengo, ainda falta um mês e meio quase para o jogo, ou seja, muito tempo, muita coisa pode acontecer até lá. Mas, gente, o Abel Ferreira, na noite dessa quarta-feira, ele foi dormir lanterna do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Com os resultados que aconteceram, ele caiu, ficou atrás do Fortaleza, atrás do Bragantino, atrás do Atlético e do Flamengo. Pela ordem: Atlético, Flamengo, Fortaleza, Bragantino, Palmeiras. O Corinthians já alcançou o Palmeiras em pontos, está atrás nos critérios de desempate. O Inter está um pontinho atrás. Em suma, ele pode perder mais 2 posições. Ele está em quinto e pode, em uma rodada, ele pode aparecer em sétimo. Ou seja, o Palmeiras corre o risco de ficar fora da zona de classificação para a Libertadores na fase de grupos por ano que vem. Pode ficar obrigado a vencer o Flamengo, dependendo do que acontecer no Brasileirão, para conseguir essa vaga. Com um elenco que, convenhamos, é um ótimo elenco. Embora alguns tentem agora dizer que não é tão bom assim, até para justificar e minimizar as falhas do trabalho do técnico português. E a existência de um técnico que fez tudo aquilo que fez Jorge Jesus, português, e de um outro, português, que também ganhou a Libertadores, mas que mostra um futebol da sua equipe tão inferior aos times aqui que estão atuando no Brasil, e em relação ao que o Jorge Jesus fez no Flamengo, mais ainda. Fica muito claro que a questão não é a nacionalidade. Você pode ser um bom técnico sendo brasileiro, óbvio que sim, e pode ser péssimo, ou mediano, como muitos que estão por aí. E você pode ser um ótimo técnico português e pode não ser tão bom assim, como Jorge Jesus e Abel Ferreira, que tem aí entre eles uma distância imensa. Como é jovem, o Abel talvez até consiga um dia superar o JJ, mas vai ter que caminhar muito. O fato é, Jorge Jesus incomodou demais e ainda incomoda. Porque, com o seu ego inflado, né, para o bem e para o mal, ele toca nas feridas que são aquelas que mais ardem, mais incomodam, que são as feridas que mostram para os defensores incondicionais dos técnicos brasileiros que se recusam a evoluir ou que não têm capacidade para tanto, o quão atrasados eles estão. E como ele mostrou para todo mundo essa realidade. Realidade que muitos não querem admitir. Dali, 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 Mengo, pra cima deles, Flamengo.